É uma honra, um prazer, uma alegria muito grande poder estar com vocês para nesses momentos em que nós experimentamos de grandes desafios para a humanidade inteira e onde cada um de nós, trabalhadores da última hora, assim catalogado pelo codificador, quando nos oferece os trabalhadores da última hora e o Evangelho segundo o Espiritismo, nos chamando a pensar a nossa postura de trabalhadores e agora de discípulos do Mestre Jesus em condições de uma interpretação melhor do que estarmos na carne. E hoje coube-nos o tema, creio eu, muito oportuno para esse momento, Lei de Amor do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos ensina nesse capítulo, amar ao próximo como a si mesmo, capítulo 11, como nós, a partir do momento em que emancipamos, ou melhor ainda, a partir do momento em que saímos das mãos do Criador, como ondas celestes, na condição de princípio inteligente que viajamos através dos milênios e na pluralidade dos mundos habitados, perpassando por todos os reinos, partindo do mineral, vegetal, animal, hominal, aqui estamos. Obviamente que no hominal deixamos de ser princípios e emancipamos e nos tornamos espíritos. Nós somos frutos do amor de Deus. E assim cada um de nós carrega em si o DNA da divindade, o gen de Deus, o gen do amor. E o Evangelho, nesse capítulo, Lei de Amor, nesse capítulo, nesse item, Lei de Amor, nos convida a pensarmos assim. Vou ler para que a gente possa estar acompanhando o raciocínio na fala do Espírito Lázaro, Paris, 1862, quando ele diz: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído de seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes realizações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz aquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportando fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Nesse evangelho, nós podemos observar a nossa fala inicial. No início, o homem possui instintos. Mais avançado, emoções, sensações. E por último, sentimentos. E o ponto mais evoluído do sentimento é o amor.
Então, o que é que nós podemos pensar juntos? O que é que nós podemos pensar juntos nesta noite acerca desse tema, em que ele coloca para nós que o amor é o sentimento por excelência, essência divina da perfeição. Ou seja, é o amor que nós devemos trabalhar em nós mesmos para chegar até ele. Se no movimento de princípio inteligente houve um automatismo e um carregamento protetivo na maturidade, na evolução do princípio inteligente, a partir do momento em que este amor, que cada um de nós o é, assume a responsabilidade e o comando dele para desabrochá-lo em si mesmo, quando fomos emancipados, nos tornamos espíritos. E agora, com uma possibilidade, através do livre-arbítrio, de escolha. A partir daí, cada um caminha de acordo com o seu entendimento, com sua vontade, com o seu querer, com o seu desejo. A partir desse momento, cada um de nós passa a ser co-criador ao lado de Deus, quando nós participamos da nossa própria da criação. Vamos, cada um de nós, transformando o diamante em brilhante. E, obviamente, a golpes dos cinzéis da virtude. Então, o sentimento é um instinto elevado à altura do progresso feito. Ou seja, é preciso que haja o deslocamento do meu querer. É preciso que haja o interesse de que eu possa realmente contribuir comigo mesmo. E esse capítulo, ele traz no seu título, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, mas no item 1, os fariseus, para tentar Jesus, chegaram até ele perguntando qual é o maior mandamento. Ele disse que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu ser, de toda a sua alma. E amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, Jesus coloca em nossas mãos a condição do alto amor. Esse amor que Lázaro fala nesse capítulo, quando ele diz esse sol que irradia, que o indivíduo é capaz de sair do seu egocentrismo para a sua individuação, ter um sentido maior de vida, um olhar maior do que o seu próprio umbigo. Porque ele diz, sai do indivíduo para a coletividade. E passamos daí a interpretar a necessidade do outro mediante a minha autocompreensão. Como eu me vejo, quais as minhas necessidades. E são tão parecidas com a do outro, mas quais são os meus defeitos? Quais são as minhas dificuldades? São tão parecidas com as dos outros? E aí ele faz-nos aquele convite para que a gente possa colocar no lugar do outro, fazer aos outros o que gostaríamos fosse feito. É o sentido da empatia, em que eu vou, através do meu autoconhecimento, da minha autoescultura, eu vou me tornar mais compreensível, mais acessível. Menos porco-espinho nas minhas relações.
Então, esse amor que Jesus nos convida a pensar nele, e exatamente nesse momento em que nós experimentamos, é um momento de testemunho, de volta para a família, para casa, para aprendermos a fazer as tarefas do lar, cadinho redentor de nossas almas. Leon Denis, no livro O Problema do Senhor Destinador, diz que o amor como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas nós vamos agora observar que a proposta é um pouco mais agora de transcendência. De transcendência. É de espiritualização do nosso ser, da forma em que a gente vai fazendo esse entendimento, essa reflexão. Já devíamos ter feito antes. Porque instrumentos hábeis a doutrina tem nos oferecido desde 18 de abril de 1857, que a proposta é de transformação. A proposta é de transição. Para que a gente pudesse estar interpretando a nossa estadia, ou a nossa estada aqui na Terra. O tempo em que nós estamos mergulhados num corpo físico. Não somos corpos, somos espíritos. Somos um ser de origem espiritual, numa viagem planetária, numa possibilidade de transformação. E na realidade o amor se reverte de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor é uma força inexaurível. Renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. São verdades que a gente vem tendo, porque a doutrina espírita, ela nos coloca de uma clareza tamanha que desde aquele iletrado ao doutor haja a possibilidade de uma interpretação. Vem na proposta de o Consolador prometido tirar, por de cima da letra, o véu, para que ficasse mais claro, mais absoluto, a possibilidade de nós interpretarmos. Então estamos nessa viagem. No começo, o homem só possuía instintos. Mais avançado, sensações. Mais instruído e depurado, sentimentos. E aí cabe-nos a interrogação. Onde estou? Já evoluí o suficiente? Já estou carregando os meus sentimentos da nobreza, do amor? Ou ainda permaneço nas sensações? Ou melhor, a minha vida ainda é instintiva? Porque o instintivo é o animal, é o arquétipo do animal, que permanece nos oferecendo condições de vida física. Mas eu preciso transformar. Eu preciso agora transcender. Transcender para integrar. E só o amor é capaz de nos permitir essa integração do sagrado que sou, do divino que existe ao meu redor. E como posso fazer essa integração? Como posso eu fazer essa integração
quando ele nos diz que o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, mas esse sol que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É um convite à nossa transpessoalidade. É um convite a resgatarmos o espírito agora, que é o grande objetivo. Por isso nós precisamos interpretar, nesse exato momento, e nos perguntarmos a nós mesmos, qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Mas eu posso agora fazer uma colocação mais interessante ainda. Qual o efeito da lei de amor em mim mesmo? Porque o Evangelho nos diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue todas as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres da humanidade e respeito pelo seu semelhante. Foi necessário que um vírus infinitamente microscópico, de uma virulidade aterrorizante, capaz de um adoecimento do ser humano, envolvendo todos os seus sistemas e o carcomendo por dentro. E diante das comorbidades, a possibilidade de levá-lo ao desencarne. Foi necessário que tivesse uma forma, e fico pensando ainda, que é um socorro que cada um de nós pede à divindade diante da mente baixa ou do padrão vibratório baixo que ainda exalamos de nós mesmos. E quem nos afirma isso é o próprio André Luiz, em sua obra primeira, Nosso Lar, quando diz que o umbral ele é sustentado pelas emanações da psique humana, a nossa mente doentia, que adoece os nossos corpos, que ainda somatiza e faz-nos adoecer das mais variáveis doenças, desde as causadas pelos vírus, pelas bactérias, as de deficiências. Somos acometidos por um processo negativo em que intoxicamos as nossas células, fazendo vibrar num padrão mais inferior e as deixamos com uma imunidade vulnerável, e aí sofremos as doenças degenerativas e as doenças patológicas contamináveis. Então André Luiz nos adverte e nós podemos agora pensar, será que esse vírus hoje, que assola a humanidade, o planeta, que faz nos voltar para casa, estarmos com a nossa família, instituto sagrado, cadinho redentor de nossas almas, onde pais e filhos, no interrelacionamento, marido e mulher na conjugalidade, pudesse agora entender a lei de causa e efeito, por estarmos juntos, afetos, desafetos. Entramos desafetos no berço e poderíamos sair através do túmulo afetos. É o objetivo. Mas nós nos perdemos nesse desejo translocado da ambição e de querer ter muito mais que ser. Somos convidados a voltar para o nosso ninho doméstico, valorizando a nossa família.
Então pensarmos se não fomos nós mesmos que, através da nossa mente, que alimenta e dá continuidade, manutenção, a zona umbralina do nosso planeta, do nosso orbe, não conseguimos também plasmar essa criatura num pedido de SOS de socorro para nós mesmos. Porque isso não é de Deus. E a gente pode pensar, qual o efeito da lei de amor como antagonismo a tudo isso? Substitui a personalidade pela fusão dos seres. Sai do indivíduo para a individuação. Esse sol que irradia e condensa. Se não é isso que precisamos agora refletir, nesse momento de testemunho, de conhecimento, então o que devemos fazer? Tolerar aos que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende. Perdão das ofensas. Estar na nossa família, no nosso ninho doméstico, onde vítimas e algozes voltam ao local do crime, no Instituto da Família, para aprender a lei sublime do amor. Fazer ao outro o que gostaríamos fosse feito. Porque lá fora, às vezes usando de máscaras, nós mantemos por alguns dias, semanas, não mais que isso, porque à medida que temos uma convivência mais intensa e mais duradoura, as nossas máscaras começam a cair e a gente se mostra. Mas se mostra menos do que a gente se mostra em casa quando nós nos desnudamos frente aos nossos. Então, tolerar todos que convivem conosco e buscando perdoar a quem nos ofende, porque também nós somos ofensores. Essa é uma questão. Auxiliar o próximo na medida de suas possibilidades. Auxiliar o próximo na medida de suas possibilidades. E aí a gente lembra do óbolo da viúva. O que eu posso, eu te dou. Mas de uma consciência tão tranquila, que Jesus valorizou muito mais do que a fortuna por outros dados ali naquele instante. Porque era aquilo que ela podia. Não é o resto que eu dou. Não é a roupa velha, usada, rasgada que eu dou. O sapato usado. Porque na realidade a caridade não é do supérfluo. Não é do excesso. É daquilo que realmente... E agora aquilo que me é legal, que eu gosto ainda. Não é do meu descarte. Precisamos pensar. Como devemos fazer, ou o que devemos fazer de fato para nos ajustarmos a essa lei de amor? Atender fielmente à proposta de Jesus. E o que é Jesus para nós? O Espiritismo nos coloca numa condição muito clara. Modelo e guia da humanidade. Nós que somos humanos. E que viajamos do mineral para chegarmos aqui. E que eu pergunto, a nossa ancestralidade tem sido respeitada por nós? Os reinos inferiores têm sido respeitados por nós? Entre nós e o animal, nós figuramos para ele como um Deus. Isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós figuramos para ele como um Deus. Assim como Deus, nosso Pai Criador, figura para nós como Pai Criador. Então, amai-vos uns aos outros estende muito mais
do que o nosso ninho doméstico, o nosso ambiente de trabalho, a nossa rua, o nosso centro espírita, mas é a humanidade inteira. Mas é o planeta inteiro. É o meu olhar ecológico. É a minha transpessoalidade agora de forma ampla. Ampla. Entendendo estar na condição de encarnado, usufruindo de tudo isso, como administrador apenas, responsável e pensando o que deixaremos para os outros, aqueles que nos estão à nossa retaguarda, no seu processo cronológico de reencarnação. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, mas a fauna, a flora. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas deve também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizessem. Isso que nós precisamos pensar. Qual é a característica do homem que ama? Leal, íntegro, consciencioso. E a lei de Deus está na nossa mente. Fazer aos outros que gostaria lhe fosse feito, é a sua lei. Suavizar a dor dos seus irmãos. Considera como sua família toda a humanidade. Olha o olhar mudando agora. Olha o transpessoal começando a germinar em mim quando penso dessa maneira. Então precisamos, nesse capítulo, nesse item, lei de amor, deixar que essa reflexão que esse Espírito Lázaro nos provoca, porque ele vai apresentar para nós em seguida uma segunda palavra do alfabeto divino. Quando você for ler o Evangelho em casa, que é legal que eu faça, ele diz assim: o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim a conquista do seu ser, elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Meus irmãos e minhas irmãs, já quase no final da nossa conversa, vamos interpretar isso. Amor, a primeira palavra. Reencarnação, a segunda palavra, onde o Espiritismo vem não colocar e criar, mas deixa como um de seus pilares uma lei que é natural, a reencarnação. Triunfante através da lápide dos túmulos vazios, mostrarmos a realidade que somos espíritos. E André Luiz volta pelas mãos abençoado de Chico Xavier, colocando a concretude na dimensão do espírito e da matéria, uma realidade tão densa quanto a física em que nós encontramos no corpo, que nós perpetuamos, que nós manteremos. E que aqui nós estamos pela bênção da reencarnação, em que Emmanuel diz ser o perdão de Deus a nós, quando nos oferece a reencarnação. Então que nós possamos pensar nesse momento em que lá no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, fala que nós nos tornaremos libertos das nossas mazelas à medida em que nos arrependermos, expiarmos, provarmos e repararmos.
O Evangelho coloca que nos convida a sair do individualismo para interpretarmos o coletivo. Na psicologia transpessoal, há 7 etapas para nós nos emanciparmos: reconhecimento, identificação, desidentificação, transmutação, transformação, elaboração e integração. Veja que quando o Espiritismo, no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia, religião, ele coloca-nos no sentido religioso o modelo de Jesus. No sentido científico, a realidade do espírito. No sentido filosófico, de onde viemos, por que viemos e o que estamos aqui a fazer. Que nós possamos entender nessa fala do Código Penal da Vida Futura: arrepender, expiar, provar, reparar. Nessa fala de substituir o indivíduo pelo coletivo, e que nós possamos entender que é dentro do cadinho do lar, do Instituto da Família, em que nós poderemos estarmos redimindo nesse acerto, libertando, e temos a coragem de dizer, aqueles que nos provocam arrepios, aqueles que ainda não temos coragem de olhar olho a olho, mas que nós possamos, no convite desses momentos de voltar para casa, dizer para olhando no olho um do outro, não mais de pai para filho, mas de esposa para esposo, de esposo para esposa: um de nós dois é o culpado. E que importa seja eu, seja você. O importante é que nós agora possamos estar juntos sob as bênçãos do esquecimento do passado e ainda mais, seguindo o aconselhamento de Jesus, quando na casa de Simão Pedro instaurou o culto do Evangelho no lar. Que nós possamos voltar para as nossas casas, lembrando de Jesus, e todas as possibilidades nós possamos orar juntos, o mais número de vezes possíveis agora. Se não um número grande, que eu acredito que em tempo de UTI, a medicação para o doente ela é intensiva, então nós podemos reunir mais vezes para orarmos em família, e que depois, para uma manutenção, a gente possa fazer isso uma vez sistematicamente por semana, permitindo que Jesus esteja conosco, nos auxiliando a sermos cristãos, amando-nos uns aos outros, tanto quanto Ele nos amou. Que Ele permaneça conosco, que Ele esteja nos corações de cada um de vocês, e que nós possamos, em Jesus, o maior médico, o maior terapeuta da humanidade, nos abençoar, nos amparar, hoje e sempre, e que nós possamos passar por essa turbulência com uma consciência espiritista de que o melhor está por vir e que eu posso contribuir muito, fazer muito para que esse mundo fique cada vez melhor. Muito obrigado.